Fala, rapaziada, tudo bom com vocês, gurizada? Tudo certo, cara? Comigo tá tudo bem. Bom, estamos aqui hoje voltando a falar sobre o Campeonato Brasileiro. A última rodada eu fiquei sem comentar, fiquei a segunda rodada sem dar os palpites e também sem comentar os jogos da segunda rodada. Então, hoje nós estamos voltando, estamos agora no YouTube, aí estamos crescendo, estamos evoluindo. Então, se tu não tá assistindo esse vídeo no YouTube, corre lá pro YouTube pra assistir, que lá tu vai conseguir ver o vídeo completo, valeu? Ah, cara, essa segunda rodada não teve muita surpresa, eu acho, né? A única surpresa pra mim no campeonato é o Atlético Mineiro, que tá na liderança. Isso é uma surpresa muito grande, porque é um time que tá até sem treinador, né, cara? Aí ganhou os 3 jogos. Mas é isso daí, é um time que acredito que vai sair dali, mas tá bom por enquanto, né? Tivemos a dupla Grenal que decepcionou muito na rodada. O Grêmio, infelizmente, aí. Infelizmente, o Grêmio perdeu. Mas foi um grande jogo, eu assisti só o finalzinho, então eu não posso falar muito, o Grêmio jogou isso, o Grêmio jogou aquilo. Eu assisti só o finalzinho do jogo, quando eu vi que o Fluminense virou o jogo, eu pensei em ligar a TV ali pra assistir, pra dar aquela secadinha marota, né? E foi isso. O Inter foi a São Paulo, perdeu o Palmeiras, um grande jogo, assisti todo o jogo, então sobre o Inter eu posso trocar uma ideia legal com vocês. Mas vamos lá, cara. Primeiro vamos comentar os outros jogos como de costume, como a gente sempre faz, e depois vamos falar sobre a dupla Grenal aqui. Pra você saber, eu tô com um note aqui pra poder ver todos os resultados, pra quem não entendeu porque que eu tô olhando pra baixo, valeu? Tivemos o empate entre Vasco e Corinthians, um jogo que deve ter sido briga de foice no escuro, né? Com certeza foi, dois times horríveis. Ai, jogo brabo que deve ter sido. O Corinthians não joga porra nenhuma e o Vasco muito menos. Falando na segunda rodada, eu não fiz vídeo, mas eu assisti Vasco e Atlético Mineiro, o pior jogo que eu já assisti na minha vida. Eu nunca tinha visto um jogo tão ruim, cara. Na moral mesmo, assim, ó, jogo péssimo. Tivemos Atlético Paranaense empatando com a Chapecoense e mais uma vez eu vou falar que a Chapecoense é um time embaçado dentro de casa. Eu subestimei a Chapecoense na primeira rodada contra o Inter, levamos uma queda e a Chapecoense aí tá complicando os times grandes. O Atlético Paranaense é um time muito forte que não dá pra dar mole pro Atlético Paranaense, cara. Tivemos a vitória do Cruzeiro, um empate entre Flamengo e São Paulo. Eu queria falar sobre Flamengo e São Paulo. Teve uma declaração do Cuca falando que preferia ter jogado contra o time titular do Flamengo porque os titulares do Flamengo têm menos vontade que os reservas. E isso aí é um detalhe muito importante pro pessoal que eu, por exemplo, que coloco o Flamengo como um dos candidatos ao título, começar a se ligar que talvez o Flamengo possa não disputar o título por isso, porque o Cuca, cara, é um cara. O Cuca é um cara que tem experiência, conhece futebol, é um técnico multicampeão de Libertadores, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. E se ele falou isso é porque alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada. O Abel não deve estar balançando por nada também lá no Flamengo. Então a situação do Flamengo tá complicada. E esse empate aí mostra também que o São Paulo não é lá aquele bicho de 7 cabeças, porque o reserva do Flamengo conseguiu empatar com o São Paulo lá dentro do Morumbi. E pelo que eu vi, eu não assisti o jogo também, pelo que eu vi, o Flamengo tava ganhando o jogo até os 20 e poucos do segundo tempo, 30 e poucos do segundo tempo, então o São Paulo tem que se ligar também. Cruzeiro ganhou, como eu já falei, 2-1 no Goiás, é um resultado sereno. Próxima rodada é Cruzeiro contra o Inter, e aí vai ser um jogo complicadíssimo. Acho que só pelo Beira-Rio mesmo que o Inter leva vantagem, porque o Cruzeiro vai brigar pelo título com certeza. O CSA, cara, o CSA na segunda rodada, o CSA jogou em casa e não perdeu também, né? Empatou com o Palmeiras e agora empata com o Santos também lá aonde que é lá no estádio Rei Pelé. Então o CSA está complicando os times que vão jogar lá, porque fora na primeira rodada tomou um sarrafaço, né? Mas nesses jogos em casa o CSA tá levando uma boa. Empatar com o Palmeiras, empatar com o Santos é um ótimo resultado, cara. Tivemos a vitória do Bahia em cima do Avaí 1-0, Botafogo 1-0 no Fortaleza. São jogos que eu não vou comentar muito, porque não tem muito o que comentar. O Botafogo tá surpreendendo aí, tá levando bem, aí perdeu um jogo, ganhou 2, tá melhor que a dupla, pelo menos, tá melhor que a dupla Grenal, né? Mas o Fortaleza tá me decepcionando.
Eu aposto bastante no Fortaleza, como eu já falei pra vocês, eu acho o time do Fortaleza um time embaçado de jogar. Acho um timezinho complicado mesmo e tá me decepcionando nesse começo de campeonato. Vamos falar então da dupla Grenal, começando pelo Inter. O que aconteceu? Eu acho que foi um baita jogo. Quem assistiu o jogo acredito que tem a mesma opinião que a minha. Tá? O jogo começou a milhão no primeiro tempo, já teve briga, teve discussão. O Inter no segundo tempo voltou melhor, jogou melhor todo o segundo tempo, dominou o jogo no segundo tempo, mas não deu um chute ao gol. Não deu um chute ao gol. E isso daí também não é... Tu ter a bola o tempo todo não quer dizer que tu foi melhor no jogo, porque se tu não chutou uma bola no gol, não quer dizer nada. Perdeu. Hoje eu tava assistindo o esporte e eu vi que o Felipe Melo cometeu um pênalti claríssimo, que eu não tinha visto no jogo, nem mostrou na TV, na verdade, no esporte interativo que eu olhei, nem mostrou. E foi pênalti, não marcado, pro Inter. Aí eu vou aqui vir falar pra vocês, o Inter perdeu porque não marcaram o pênalti. Não, o Inter perdeu porque perdeu, jogou mal o primeiro tempo e tomou um gol bobo, porque o Palmeiras conseguiu 4 bolas seguidas do mesmo jeito dentro da área do Inter. Uma hora a bola ia entrar, né, cara? Não tem. Ontem eu levantei uma questão lá no meu Twitter relacionada à derrota do Grêmio e à derrota do Inter. Se o Inter tivesse perdido 2 jogos em casa como o Grêmio perdeu, o Odair seria crucificado e não sei nem se não seria demitido do cargo. O Renato não sofre crítica alguma. Tá criticando o Renato. Não é criticar o Renato. É que os dois times estão passando por situações muito semelhantes. Se tu parar pra analisar, o Inter e o Grêmio no Brasileirão estão mal. O Inter na Libertadores está muito bem. O Grêmio no Gauchão foi muito bem, tanto que foi o campeão do Gauchão. O Grêmio na Libertadores não tá bem. Vai classificar na última rodada? Acredito que sim, mas ainda não tá classificado. Essa é a questão. Os dois times passam por momentos ruins e não tá tendo resultado. Só que só um lado é cobrado. É isso que eu quis falar lá no Twitter. Eu falei exatamente isso. O problema é que só um lado é cobrado. Talvez por só um lado ser cobrado seja melhor pro lado colorado. Porque só o lado do Inter tá levando ferro. Só o lado do Inter tá levando crítica. O Odair, principalmente os jogadores. Agora, amanhã o Inter tem um grande jogo lá no Monumental de Núñez contra o River Plate. E é um jogo para mostrar que não é bem assim o que os caras estão falando. Vocês viram ali que o D'Alessandro levou todo o time para jantar na casa dele ontem. Vocês acham que aquilo ali foi só uma janta? Ali foi unir o grupo, cara. Foi unir o grupo. O líder chama os caras, vamos conversar, vamos querer ganhar. O Inter, se ganhar, só precisa ganhar o jogo para ter a segunda melhor campanha da competição. Nada mais, nada menos. Tá bom pra vocês a segunda melhor campanha? Um time que não ia classificar da fase de grupos? Será que tá bom? E ainda pode ser o primeiro geral caso o Cruzeiro perca. Mas aí o Cruzeiro perder é quase possível, porque o Cruzeiro joga em casa contra o Emelec e eu não conto que o Cruzeiro perca. Mas a segunda colocação geral me serve muito. Eu só disputo fora contra o Cruzeiro. E pra pegar o Cruzeiro, aí só se for muito azarado mesmo pra pegar o Cruzeiro. Pode acontecer? Pode, mas é difícil. É difícil os brasileiros se fechar antes de semifinal e coisa. Então, eu disputando as quartas de final em casa também, eu corro até a chance do Cruzeiro nem estar mais na competição e eu me classificar pra semifinal, caso o Inter, né? Então, eu acho que não deve ter terra arrasada com essa derrota do Inter. Foi ruim. O Sarrafiori não jogou bosta nenhuma. O Sarrafiori não jogou merda nenhuma. O Odair tirou o Nico Lopes e errou tirando o Nico Lopes. O Guilherme Parede também entrou e não fez bosta nenhuma. O D'Alessandro tinha que ter começado o jogo de novo e tem que começar todos os jogos. O D'Alessandro tem que ser titular do time. Ele entra e muda o jogo. Ali contra o Palmeiras, o Inter teve muito mais volume quando ele entrou. Só que ele entrou já tava tarde, né, cara? Entrou já tava tarde, o Sarrafiori tava no jogo pra fazer nada. Mas também é outra coisa que não adianta ficar discutindo, porque quem sabe do futebol é o Odair, né, cara? Se eu entendesse alguma coisa de futebol, eu tava lá treinando o Inter, eu não tava aqui falando com vocês. Se ele acha que deve tirar, ele deve tirar. Mas ele tá cagando no pau. Acho que não deve ter terra arrasada. Acho que perdeu pro Palmeiras é normal. Como se tivesse perdido pro Flamengo. Dentro de casa não seria normal, mas, cara, pode acontecer. Agora a próxima rodada joga contra o Cruzeiro, pode acontecer. A mesma forma do Grêmio jogar contra o Palmeiras. A mesma forma do Palmeiras jogar contra o São Paulo. Os times grandes, eles trocam pontos entre si, velho. O Inter ganhou do Flamengo semana passada. Ou esqueceram que o Inter ganhou do Flamengo semana passada. Semana passada o Inter ganhou
de um time grande. Agora, essa semana perdeu. Acontece, o campeonato é muito disputado. O que não pode acontecer é perder pro Fortaleza, é perder pro CSA, pro Ceará, é perder pro Botafogo, pro Bahia, perder pro Goiás. Esses times aí tu não pode perder. Essa questão, como perdeu pra Chapecoense, não podia ter perdido, um time fraco. Não podia ter perdido, independente. Chapecoense é forte em casa. Foda-se a Chapecoense, ganha dos caras, vai lá e ganha, bota vontade. E é exatamente na vontade que eu vou começar a falar no Grêmio. O que eu sinto no Grêmio é que os caras estão sem vontade. Isso até o Renato falou, que eles estão mole, que eles não deram bola pro jogo, que eles se desconcentraram. Um jogão, não tenho o que falar. Pelo que eu vi de lance, o Grêmio nos primeiros 30 minutos deu uma aula de futebol. Isso eu não duvido, porque eu vi os lances, né, cara? Não tenho como eu duvidar do que eu vi. Mas da qualidade do grupo do Grêmio, que o Grêmio pode jogar aquilo ali em todos os jogos, eu não duvido. O Grêmio tem o melhor treinador do Brasil, o Renato é o melhor. Tem um grande elenco, não é o melhor elenco do Brasil, mas tem um grande elenco, tá? Só que o Grêmio tá pecando em vontade. O Grêmio tá pecando. Cara, hoje eu tava vendo um dado que o Grêmio no Campeonato Brasileiro do ano passado, nas 19 rodadas, nas primeiras 19 rodadas, o Grêmio tomou 8 gols em 19 rodadas. Nesse campeonato, em 3, o Grêmio já tomou os mesmos 8. Então alguma coisa tá errado, né, cara? Mas tomou 5. Exatamente, cara. Tomou 5 em 1. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa que tomar 5-0 no Grenal. Óbvio que não, mas o tomar 5 gols é a mesma coisa. A diferença é que o Grêmio fez 4. Ótimo. Muito bom. Tinha que ter feito 4 e não levado nenhum. Fez 4, tomou 5. Tá errado. Tá errado. Tá errado mais ainda porque tava ganhando de 3-0. Se fosse 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, beleza, mas não, tava com 3-0 dentro de casa, velho. Dentro de casa. É por isso que eu toquei na tecla lá no Twitter do Odair e do Renato. Se o time do Odair comete esse erro que o Grêmio cometeu ontem, cara, é o apocalipse lá no Beira-Rio. Pela imprensa. Pela imprensa, porque os torcedores, cara, do que a gente fala, pouco importa pra eles. Eles só vão dar bola o dia que tiver uma crise muito grande, que a torcida estiver gritando. Mas eu não espero ver o Grêmio numa crise muito grande. Tem gente que me pergunta, tu quer ver o Grêmio fora da Libertadores? Eu não quero ver o Grêmio fora da Libertadores. É muito bom pro futebol gaúcho os dois times nacionais da Libertadores. Imagina que legal seria ver um jogo daqueles que foi no Gauchão, dois baita jogos como foram na Libertadores. Imagina uma semifinal da Libertadores, qualquer fase da Libertadores com um jogo daqueles. Seria incrível, velho, seria foda. Então eu não quero o Grêmio fora. Eu gostaria de ver o Grêmio bem no campeonato. Óbvio que se o Grêmio for rebaixado, pra mim vai ser bom vir aqui fazer piada, vai ser bom. Mas também não vai mudar minha vida o Grêmio ser rebaixado, o Grêmio perder, o Grêmio não perder. Eu só não quero que o Grêmio seja campeão. Só isso. Porque eu quero ser campeão agora, tá na hora do Inter ganhar alguma coisa, né, velho? Mas eu acho errado o Renato botar a culpa nos jogadores, porque os jogadores fazem o que ele manda. Então, toda vez que o Grêmio perde um resultado muito ruim, o Renato vai lá e pá, no cu dos jogadores. É sempre assim. O Renato perde, a culpa é dos jogadores. Os outros técnicos perdem, a culpa é deles. O Renato não é exclusivo. O Renato não é o rei. Ele é hoje, atualmente, o melhor treinador do Brasil, inclusive contando com o Tite, porque o Tite é um retardado. O Tite é um louco da cabeça. Se o Tite levar o Paulinho e o Renato Augusto pra Copa América, tem que perder a Copa América e o Renato tem que ir pra seleção. Hashtag Renato fora. Fora Renato, na real. Capaz só de fulano, gurizada. Não precisa tirar o Renato. Deixa o Renato lá. Porque se seguir assim, tá ótimo. Se seguir tomando 5 por jogo, tá perfeito. Mas o ponto que eu quero chegar é que eu acho que não deve ter terra arrasada nem no lado do Inter, nem no lado do Grêmio, cara. Eu acho que tem que ficar de boa. As duas torcidas tem que ficar tranquila. O Odair, pro lado do Inter, é um baita técnico. Não dá pra criticar tanto assim o Odair, velho. Eu não sou o maior fã do Odair, mas eu confio nele. Um cara que coloca um time em terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, com Damião, Fabiano, Potker. Dá pra dar um desconto pra esse louco, né, meu? Não dá, o Magrão não tinha nem banco de reserva. Não tinha ninguém no banco. Então dá pra dar um desconto pro cara. O Renato Gaúcho no Grêmio,
Cara, como é que tu vai criticar o cara? Tá errando? Tá errando. Tem que criticar? Tem que criticar. Mas vai tirar o cara do cargo porque ele perdeu 2 jogos? Não, não vai tirar. Dá um tempo pro Renato, só que eu acho que deve ter a crítica. Deve ter a crítica. O pessoal não critica ele. O que eu digo é como é que tu vai tirar um cara com a história do Renato do cargo. Da mesma forma que eu acho que não deve tirar o Odair do Inter. Por mais que não tenha os resultados do Renato. Eu me expressei mal ali, eu falei como é que tu vai criticar. Tem que criticar. Eu queria falar como é que tu vai tirar o cara, entendeu? Mas é isso, eu acho que não deve ter terra arrasada. Acho que o Inter e o Grêmio vão ir muito bem no campeonato ainda. Só estamos na 3ª rodada, cara. E agora vamos para os palpites. Essa é a novidade que eu queria trocar essa ideia com vocês no final. Como agora nós estamos no YouTube, vocês assistiram uma préviazinha no Twitter, no Facebook ou no Instagram, não sei de onde vocês vieram, mas foi de um dos 3. Agora eu não vou mais fazer o vídeo dos comentários e o vídeo dos palpites separado. Vai ser tudo junto e vai ser agora aqui os palpites, valeu? 4ª rodada, Fluminense e Botafogo, eu acredito que é 1-0 Fluminense. Corinthians e Grêmio, grande jogo. E aí é que tá o pepino pro Grêmio, cara. Aí é que tá o pepino pro Grêmio. Será que ganha do Corinthians lá na Arena Corinthians? Eu acho que não. Por quê? Detalhe. O Grêmio jogou ontem, domingão, 7 da noite. Joga quarta-feira agora, um baita jogo decisivo que vai ter que estar todo mundo focadíssimo ali. E vai ser um jogo pauleira. E depois, sábado, às 7 horas, já vai de novo contra o Corinthians, que vai ser um jogo brabo. Porque o Corinthians não tá mal no campeonato. Vamos ver em que lugar que tá o Corinthians aqui. O Corinthians tá na 11ª colocação, tem 4 pontos. Se ganhar, vai a 7, já tem pontuação de G4 se o Corinthians ganhar o jogo. Então, eu acho que é 1-1 o jogo lá na Arena Corinthians. O Grêmio não vai mole. Acredito que dessa vez não vai mole. Se for, vai levar uma sarrafada. Mas eu acredito que dá empate 1-1. Goiás e Ceará, 1-0 Goiás. Flamengo e Chapecoense, 2-0 Flamengo. Inter e Cruzeiro, 2-1 Inter. Atlético Mineiro e Palmeiras. Eu não tinha pensado nesse jogo, cara. Eu juro pra vocês que eu não tinha pensado nesse jogo. O Atlético, por mais que jogue um futebol mal, o Atlético tá ganhando, né, cara? Mas mesmo assim, eu acho que o Atlético não ganha do Palmeiras. Eu acho que dá 1-0 Palmeiras mortinho ali, como eles estão gostando de jogar. Santos e Vasco, 2-0 Santos. Fortaleza e São Paulo, 1-0 Fortaleza. 1-0 Fortaleza lá no Castelão. Avaí CSA, 2-0 Avaí. Atlético Paranaense e Bahia, 1-0 Atlético Paranaense. É isso aí, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato. Se inscrevam aqui no canal. É isso aí, até qualquer hora e é nóis. Valeu, fui!